Para estreitar a relação extensional, ou seja, a igualdade entre termos, e a relação intencional, a nossa noção sintática, a gente vai definir o conceito de redução, o qual se configura uma espécie de passo computacional na busca por um valor representativo para um lambda termo. Bem, formalmente, uma redução entre termos ela é denotada por este símbolo e ela pode ser apenas de dois tipos. Do tipo beta, são chamadas beta-reduções, onde eu tenho um lambda termo, lambda x com m, aplicado a n, certo? Então, a redução será substituir o x por n, ou seja, no lambda termo m, eu vou substituir todas as ocorrências de x por n. A noção de substituição que vimos anteriormente. Ou então, eu vou poder alterar o nome das variáveis. Por exemplo, se eu tenho um lambda termo, lambda xm, eu vou poder substituir a variável x pela variável y, claro que se somente a variável y não ocorrer livre lá dentro, senão mudaria o significado do meu lambda termo. Mas se ele não ocorre livre, eu posso simplesmente substituir o x pelo y, né? Chamando de lambda y, e aí mando substituir aqui dentro do m todas as ocorrências de x por y. Vejamos alguns exemplos. Se eu tenho um lambda termo, né, que é uma função que pega um número, multiplica por 2 e soma 1, e aplico ao 3, o que eu faço? Ora, eu vou substituir a variável x por 3. Ou seja, eu tenho um lambda termo que é 2 vezes x mais 1, substituindo ele, o x, por 3. Tá? E depois o valor x vai receber que valor? O valor 3, e aí esse é o número 7. Tá? Notem que os números eles não pertencem ainda, né, à nossa linguagem, eles não foram definidos. Tá? Aqui a gente está usando eles apenas para efeito didático. Mais adiante a gente vai mostrar como codificar os números em lambda termos. Tá? Mas esses são exemplos para facilitar o entendimento. Um outro exemplo, se eu tenho uma expressão, um lambda termo, que é a multiplicação ou a soma de 2 com x, é uma função, né, que recebe uma entrada x e soma x com 2, eu posso querer mudar essa variável x pela variável y. Então, eu mudo a variável x por y, né, e mudo dentro dele, na expressão ali dentro. Tá? Ou seja, essa é a nossa redução alfa, né, que a gente acabou de ver. Tá? Vejamos aqui um exemplo, né, de lambda aplicações, né, de reduções, a partir de uma expressão que define a soma, um lambda termo que define a soma de dois termos, x com y, e eu vou passar os dois argumentos, ou seja, o 5 e o 7. Né? Primeira coisa que eu faço, né, uma lambda, na lambda abstração, o que eu faço? Uma substituição. Então, a variável x será substituída por 5 na expressão lambda y x mais y. Tá? Bem, quando eu fizer essa substituição, eu vou ter a expressão lambda y 5 mais y. Por quê? Porque o x recebeu que valor? O valor 5, que era o da substituição. E aí, agora sim eu faço, né, a substituição, né, do y por 7. Ou seja, eu vou substituir, né, a variável y por 7, tá? Substituindo, então, onde tinha y por 7, e ao final tendo o valor 12, tá? Ou seja, usando uma beta redução, né? Aqui usei duas vezes a beta redução, tá? E notem que a gente pode fazer beta redução
em expressões com lambda termos, né? Ou seja, é um lambda termo qualquer. Por exemplo, se eu tenho novamente o meu exemplo aqui, que é a soma de dois números, certo? X e Y. E eu quero fazer uma aplicação dele, né? Uma lambda aplicação de uma função que é 2 vezes e, ou seja, eu vou substituir x, né, por 2 vezes e, né? O que eu faço? Eu faço uma beta redução, aonde o x vai receber, né, uma função que é em função de z, que recebe 2 vezes e, e eu vou substituir o x, né, por esse valor. Ou seja, o x vai ser agora a multiplicação, né, de 2 vezes e com a lambda da abstração z. Ou seja, é uma função que retorna 2 vezes o número entrada. Tá? Então, notem que eu tinha uma soma de dois números, x e y, e tinha uma outra função que multiplicava um número por 2, e eu fiz, né, uma lambda da aplicação, gerando uma nova função, né, que recebe um valor y e retorna a soma dele com a multiplicação do segundo elemento que eu passo como parâmetro, se eu quiser nessa minha função. Tá? Basicamente porque eu fiz uma beta redução. Tá? Notem que às vezes, né, a nossa expressão, né, a nossa aplicação, ou seja, a nossa redução, nos leva ao mesmo elemento. Olha que interessante, né? E é isso que a gente vai usar mais adiante para definir recursão, né? Se eu tenho um termo, né, que é lambda x, do termo x aplicado ao termo x, e eu estou aplicando esse mesmo termo lá nesse termo, tá? Esses dois termos são iguais, né, que são lambda x, x aplicado a x. Se eu fizer isso, vamos fazer a substituição. Ou seja, eu vou fazer uma beta redução, onde o lambda x, o x vai receber quem? O lambda x ponto xx. Né? Ou seja, eu vou ter o xx, né, esses dois x, substituído o x por quem? O lambda x ponto xx. Ora, substituir o x por essa expressão duas vezes é voltar a ter o meu termo original. Notem que eu fiz uma lambda redução, depois quando eu apliquei a substituição, eu retornei a função exatamente para o ponto inicial, né? Ou seja, eu defini uma função de ponto fixo, mas a gente falará mais adiante sobre isso.